Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. No vídeo de hoje vai rolar desafio de Tandera. Mas esse desafio vai ser um pouco diferente. Vai ser aqui uma batalha entre eu e você, para ver quem tem o olho de Tandera mais afiado, quem consegue criar o slide mais criativo. Uma batalha, André? Mas como que vai funcionar? Que bom que você perguntou e deixa eu explicar aqui. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma análise e entender tudo que tem de errado com o slide. E logo depois, eu vou criar a minha versão melhorada. E você também vai criar a sua. Mas daí, como que eu vou saber qual é a sua versão? Muito simples, meu pequeno padawan. Você vai entrar no Instagram e vai marcar a gente no @FantásticafábricaCriativa e colocar a hashtag Faço Melhor que o André. Uma vez que você fizer isso, eu vou pegar a sua apresentação, vou pegar a minha, colocar no meu Stories e lá as pessoas vão votar qual apresentação foi a melhor. E daí, meu amigo, Las Vegas vai ficar louca, porque as apostas vão rolar soltas aqui. Então bora lá começar o nosso desafio de Tandera. Então vou rodar o primeiro slide aqui e você vai ter alguns segundos para fazer a tua análise, entra nos comentários e diz tudo o que você achou de errado com esse slide aqui. Olha, aqui temos o nosso slidezito, entraram todas as informações e agora roda aí 10 segundos no relógio. Muito bem, você já deve ter feito sua análise e agora eu vou fazer a minha aqui. Primeiro de tudo, né? Esses livros aqui no fundo, convenhamos, não é a foto mais criativa do mundo. Tá bom, né? Tem uma foto em tela inteira, não está sendo usada, não está fora de proporção, nem nada, mas achei que ficou meio sem graça. Quando a gente fala das animações, meu Deus, dá para eu ir no banheiro, pegar um copo d'água e voltar. Você tá vendo como tá arrastado? E essa animação aqui, do jeito que ela está entrando, nesse círculo, eu achei que ficou bem estranha, não faz muito sentido. Mas tudo bem. Outra coisa que vocês podem ver é que nesse slide foi feito o quê? Aqueles famosos pontinhos de lista. Poxa, a pessoa podia ter usado qualquer outra coisa mais criativa, mas ficou, na verdade, bem sem graça. Sem contar que se a gente fala do conteúdo, ele está super técnico. Se você coloca aqui, geralmente é acompanhada de elementos comparativos, conectivos, com, como, tal, qual, tá, beleza, pô, comparação. Será que precisava escrever essa parte? Eu acho que essa parte poderia ser eliminada, você só coloca os exemplos e o resto está na sua fala. Não precisava de tudo isso aqui. Então eu vou mostrar qual é a minha versão, qual seria a minha versão disso. Dá uma olhada aqui. É isso que eu faria. Elementos comparativos e, como eu disse, entraria aqui simplesmente os exemplos. Pô, André, como você chegou nesse resultado? Ah, muito simples, meu pequeno aprendiz de Sherlock Holmes. Vamos aqui junto dar uma olhada como é que foi feito esse slide. Então, primeiro de tudo, vou colocar aqui uma corzita. Vou usar um amarelo no fundo. Usei um amarelo. E daí eu fui no Google e procurei por comparison. Então tá aqui, comparison. E o que eu mais achei em relação à comparação, essa é a ideia, comparar laranja com maçã, e acho que é o que é mais visível, mais fácil de você enxergar. Pois lá no próprio Google eu achei essa imagenzita aqui. Muito bem, vocês estão vendo a imagem da maçã, mas vocês vão ver que a imagem original, ela tá desse jeito. Pô, André, mas o que você fez? Ah, muito simples. Vim aqui, removi o plano de fundo, mas daria também para a gente remover aqui, definir cor transparente. Mas está vendo como fica rebarba? Então eu prefiro particularmente remover o plano de fundo, e daí a gente só vem no maisinho aqui, para marcar as áreas que eu quero manter. E daí é o trabalho de você vir aqui e ir marcando área por área até o nosso amigo PPT entender o que a gente quer que apareça na nossa foto. Esse é o único trabalho que você vai ter.
Vou marcar aqui a partezinha da maçã, ainda tem essa parte aqui de fora dela para pegar e mais ou menos isso, ó, tá vendo? Aí eu vim, coloquei um pequeno sombreado nela. Vou colocar uma sombra. Vou editar essa sombra, ó, em opções de sombra. Deixei ela maior zona. Coloquei um desfoque. Deixei ela maior aqui. Um desfoque maior também. Para dar profundidade. Coloquei uma caixa de texto. Né? Não, na verdade, nem uma caixa, é só uma forma do PowerPoint. Vocês estão vendo aqui, ó. Coloquei uma forma do PowerPoint aqui. Então, só vim inserir. Coloquei uma caixa branca. Tá aqui. Vou preencher com branco, deixar sem contorno. E vou colocar também uma sombra nela. Tá vendo? Só que eu vou deixar a sombra maior também aqui. Tamanho grande. Deixar com desfoque. Assim. E vou enviá-la para trás. Eu quero que a mão fique propositalmente um pouco em cima da caixa. Não tem problema não, é isso que eu quero. E daí eu vim e coloquei os exemplos. Tá vendo aqui uma caixa de texto? Com os exemplos só, não precisa colocar toda aquela informação. Coloquei aqui com uma fonte com a Century, que é uma fonte própria do Office aqui. E coloquei o título, elementos comparativos. Então vamos escrever o título aqui. O título eu vou escrever, só vou centralizar um pouquinho melhor aqui. Muito bem. Vou inserir aqui, ó, caixa de texto. Vou escrever, ó, elementos, embaixo, comparativos. Vou deixar em Montserrat, que é essa fonte aqui. Essa eu baixei da internet. E agora, os elementos eu vou deixar minúsculo. Comparativos eu vou deixar em maiúsculo. E vou aumentar um pouquinho os elementos aqui, porque eu quero formar como se fosse uma grande caixa, tá vendo? Comparativos dá para diminuir um pouco. Vamos deixar um pouquinho maior, deixar em 40 talvez aqui, se 40 fica legal. 40 fica muito grande, mas eu posso aumentar os elementos também aqui. Deixar em 64. Olha, ficou quase como se fosse uma caixa. Vou centralizar. E comparativos, agora se eu quiser eu posso deixar ele um pouquinho mais perto. Vou deixar aqui o espaçamento múltiplo 0,8. Tá vendo como ele aproxima? E eu vou mudar a cor do comparativos embaixo. Eu vou pegar esse laranja aqui da laranja. O laranja da laranja. Mas eu vou pegar um laranja escuro. Já vai ficar melhor, ó. Elementos comparativos. E tá aí, ó. Em poucos minutinhos já consegui replicar essa ideia. Para deixar o fundo um pouco mais interessante, eu queria dar um formato de onda. Então eu vim no Google e procurei como Wave PNG. Tá aqui, ó, Wave PNG. Tem várias opções aqui, como vocês estão vendo, e eu vim e peguei uma delas e coloquei aqui no fundo, ó. Essa imagem, que é uma imagem pronta, essa aqui eu não fiz na internet, ó, Wave PNG, e enviei para trás para ficar mais interessante o visual, para complementar um pouco aqui o nosso slide. E aí, vamos comparar o antes e o depois? Então olha só, esse aqui é o slide antes, com essa animação arrastada, né, bem básico, e esse é o slide depois, vamos ver como é que ficou, ó, com a animação de elementos comparativos, entra a nossa caixa e vem o texto. E aí, teve melhora do primeiro para o segundo? Você está desafiado, você está desafiada a fazer a sua versão. Agora, vamos dar uma analisada no segundo slide. Estou rodando aqui, mesmo estilo de animação, então você vai ter alguns segundos aí para realizar a sua análise. Roda o relógio. Você já deve ter feito a sua análise, então vamos aqui junto comigo ver o que tem de errado. Bom, de novo, né? Olha aqui, primeiro de tudo que esse espaçamento até está meio estranho, né? Não está nem centralizado essa ideia dos exemplos. Não entendi esse símbolo, né, de mais aqui, né? Ficou meio perdido. Como não tem, é muito contraste, você está vendo que mesmo sendo negrito fica difícil de ver. Eu achei que não fica muito claro onde está o como e quantos elementos comparativos. Deveria ter um pouco de cor aqui para ajudar. E a foto, principalmente essa, ela está com uma qualidade super baixa. É como aqui é do Cazuza e aqui é do Lulu Santos. Poxa, eu sei que as pessoas conhecem o Cazuza e o Lulu Santos, mas seria mais legal se eles tivessem, vamos lá, seu momento próprio.
ou se às vezes a parte do Cazuza estivesse para esse lado da tela e a parte do Lulu Santos estivesse para esse lado da tela. Eu pensaria em deixar um slide só para o Lulu Santos, faz análise, e depois um slide só para o Cazuza e você faz a sua análise. Como que eu criaria esse slide aqui? Seguindo o mesmo princípio de cor, né, de forma geométrica e de fonte do slide anterior, é assim que ficaria o meu slide do Lulu Santos. Estão vendo só? Meu Deus, André, mas como você chegou nesse resultado? Mas é muito simples. Chega aqui junto comigo. Vamos dar uma olhada. Então, de novo, eu vim aqui em formatar o plano de fundo, usei aquele mesmo amarelo que eu já tinha usado naquele slide anterior, não é esse amarelo aqui um pouco mais claro. Vim aqui no Google e procurei como Lulu Santos PNG. Achei essa foto aqui do Lulu. Quando falo Lulu, não sei porque eu lembro de Lulu da Pomerânia. Aí tudo bem. Eu inverti essa foto e nessa funcionou. Ó, foi até mais fácil. Eu vir aqui em cor e colocar definir cor transparente, tá vendo? Aí ele conseguiu retirar o fundo inteiro. Coloquei um sombreado no nosso Lulu da Pomerânia aqui. Até deixei uma sombra maior. Deixei um desfoque maior aqui também, para dar profundidade. Aquela mesma, vocês lembram que a gente tinha a nossa onda aqui, ó, que a gente pegou do Google? Pois coloquei essa onda aqui também, mas agora eu inverti a onda, deixei ela de pé. Não precisa estar na mesma posição. E daí diminui de tamanho, ó. Ficou aqui no slide, tá vendo? Vai ficar aqui um pouco mais para o canto. Deixei para trás, enviei para trás. E com a mesma fonte, ó, tá vendo aqui, ó? Com a mesma fonte eu vim e coloquei a parte do texto, na parte da música, na verdade, que eu queria que aparecesse. Então eu coloquei aqui na Montserrat. Vocês estão vendo como eu coloquei daí aquele mesmo laranja aqui que a gente tinha colocado em comparativos, eu coloquei o mesmo laranja para chamar mais atenção no como, que afinal o como é a parte que a gente está analisando, é o elemento comparativo, né? Então ele tem que estar numa cor diferente. E vim aqui e coloquei numa caixa de texto muito simples e muito fácil. Você está vendo que com poucos elementos a gente já consegue criar um slide completamente diferente do que era. Olha só, a gente tem aqui os antes e os depois. Veja só, elemento comparativo, então tem aquela foto do livro, uma coisa mais batida, né? Não tem muito elemento visual. A gente mudou um pouquinho, colocou um pouco mais de cor, mas mesmo assim a gente dá bastante destaque para a informação que está dentro da caixa branca, que é realmente para alguém que está assistindo a aula, isso que tem que chamar a atenção da pessoa. E depois o do Lulu Santos, né, vocês viram aqui que tá a foto com pouca qualidade, também eu não acho que o slide está ajudando tanto na parte da aula, porque o que realmente tinha que ter destaque não tem destaque, que é o quanto e é o como, que são os elementos comparativos. A gente continua no mesmo padrão, utilizamos uma imagem com uma qualidade bem melhor, o texto está muito mais visível, e daí, se fosse o caso, a gente poderia criar um outro slide só para o Cazuza, por exemplo, aqui. Mas eu acho que já foi uma transformação e tanto. Dá para considerar que esse desafio de Tandera está completo da minha parte. Mas agora, meu amigo, minha amiga, falta você. Vamos ver se você consegue fazer realmente melhor que o André. Então você vai entrar lá no seu Instagram, claro, depois de ter acabado a sua apresentação, e vai postar a sua criação com a hashtag Faça o Melhor com o André e marcando o @Fantástica Fábrica Criativa. Porque eu quero mesmo é briga. Não, brincadeira, eu quero a paz, eu amo vocês, mas eu quero desafiá-los, eu quero realmente que vocês tentem o seu melhor, que vocês façam melhor do que o André. Mas quem vai dizer se ficou melhor ou não vai ser a minha audiência. Tá certo? Então não esquece, marca a gente no Instagram, que eu espero ansiosamente pela sua criação. E como sempre, obrigado por assistir. Listen up, listen up, listen up, listen up.